pelo YouTube e aqui pelo Instagram. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Olá, tudo bom? Bom dia, bom dia, bom dia. E vamos lá. Gente, primeiramente, obrigado aí pela presença de todos. Estamos iniciando uma nova etapa, tanto para esse projeto, que já estava na gaveta há um bom tempo e agora ele está aí funcionando. E o legal é que agora a gente está ao vivo nos dois, ok? Instagram e YouTube, beleza, funcionando certinho. Deixa eu puxar essa aba para cá para eu poder, para não ficar com a cabeça torta, conseguir olhar aqui certinho. Joia? E aí, como que vai funcionar esse projeto? Vão ser lives diárias, onde eu vou trazer muita informação sobre construção de marca, estratégia e posicionamento. Então, durante esse período todo, a gente vai ter essa conversa bem aberta, onde eu vou trazer ferramentas, estratégias. Então, para essa de hoje, a gente já tem até um formuláriozinho. Isso aqui é uma estratégia uma ferramenta chamada perdas e ganhos, que a gente utiliza ela muito para fazer análises, para a gente decidir se uma situação, se uma escolha que a gente pretende fazer, uma oportunidade que aparece na nossa vida, se ela é viável ou não para a gente, se vale a pena ou não para a gente. Deixa eu ver aqui, que eu acho que o pessoal do YouTube não está me ouvindo. Eu esqueci de ligar esse microfone. Estéreo, PC. Alô, alô, alô. USB Audio Interface, eu acho que agora foi. Joia. E aí, o que acontece? Diante disso aqui, por que eu eu queria já fazer esse projeto há um bom tempo? Porque vários empreendedores que eu tenho contato, muitos deles têm um sonho muito bom, têm uma estratégia, uma visão de futuro muito boa, só que eles não estão conseguindo concretizar muitas coisas que eles possuem. Né? Esse contato que eu tive com vários colegas do YouTube, também pelo Instagram, eu percebi isso, né, nas conversas que a gente teve, e aos poucos eu fui ajudando alguns. Só que a ideia da live é justamente fazer isso se tornar maior, ok? Então vamos lá, vamos começar porque a bagaça é pesada, tem muita coisa para hoje, né, assim, para a gente poder conversar e também para os próximos. Hoje a gente vai falar justamente sobre isso, pare de falar e comece a fazer, que é justamente uma coisa que acontece muito com quem é um empreendedor, quem tem uma visão, quem tem um sonho. A gente sonha muito, a gente tem muitas ideias e a gente não concretiza tudo que a gente sonha. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso principalmente porque a gente não sabe como fazer. Não sabe como fazer. A gente tem uma ideia muito legal, às vezes a gente precisa de braços, pode-se dizer, né, para abraçar tudo que a gente tem na mente e a gente não sabe como fazer. E uma das coisas que impede a gente de fazer é justamente a gente sonhar muito. Sonhar muito. E aí isso é um problema quando você não tem uma maneira de criar um filtro, ok? E aí o que acontece nesse ponto? O que por trás, né? Vamos dar um passo atrás antes da gente falar sobre isso. O que está por trás de uma grande empresa, vamos supor, de uma grande empresa não, de uma marca bem-sucedida? O que está por trás disso? A gente tem líderes, a gente tem um produto, mas hoje a gente vê que a força do líder, a força da pessoa que está à frente, ela impacta muito mais do que o produto. Então hoje a gente consegue observar que as pessoas compram muito mais a pessoa que está à frente da empresa, as ideias dela, do que realmente um produto, realmente o que elas têm para vender. Do que ela tem para vender. Porque se você for parar para pensar, olhar no mercado, você vai ver, poxa, o concorrente tem algo muito similar, ali tem algo muito similar, mas por que as pessoas preferem, às vezes, pagar mais caro com essa pessoa em vez dessa? E aí que está a grande coisa, as pessoas compram ideias, e você, como empreendedor, você vai ver que, na maioria das vezes, você vai estar contando histórias, você vai estar vendendo histórias, você vai estar vendendo uma ideia. Às vezes você não tem nada concretizado, mas você vai estar vendendo. Por quê? Porque você acredita que aquilo é importante para as pessoas. Você acredita que aquilo vale a pena você transmitir, vale a pena você divulgar, mostrar e tudo mais. Você levanta a bandeira de uma causa e vai para cima.
E as pessoas gostam de pessoas assim, elas gostam de se comunicar, se identificar com pessoas assim. E isso é o que torna marcas grandes, né, assim, de sucesso, faz ela impactar muita gente, né, faz as pessoas, às vezes, faz os clientes se tornarem super fãs. É justamente isso, esse poder de você se conectar, transmitir essa energia que você possui, mostrar a sua ideologia, mostrar o porquê que você faz isso. Né? Então, isso é importante. E sabendo disso, agora a gente volta para aquela etapa. Poxa, se eu sei disso, se eu sei desse comportamento, e eu acredito que minha causa vale a pena, então agora eu preciso me organizar para eu poder seguir. Porque a gente, intuitivamente, a gente faz muita coisa bacana, e isso é legal. E isso é muito legal. Então, agora, sabendo que intuitivamente você já faz muita coisa legal, imagina se você começar a observar tudo que você faz de maneira intuitiva para começar a fazer ela de maneira com intenção de fazer. Olhar para aquilo, cara, eu fazia isso aqui, olha só, fazer de maneira intuitiva e dava certo. Mas por que dava certo? E aí você começa a fazer um processo reverso para poder entender o que você faz que faz dar certo. E aí é onde você encontra o seu diferencial, você encontra o porquê que as pessoas se conectam contigo, você começa a compreender as nuances que estão por trás do seu produto, do seu modo de falar, do seu modo de agir. Às vezes uma gagueira não, às vezes um caco, né, que você tem, um vício de linguagem, um gesto que você tem, faz as pessoas se aproximarem de você, mostra que você é uma pessoa normal. Não é mais uma pessoa que está ali, no YouTube está sem sinal. Deixa eu ver então o que foi aqui. Isso acaba mostrando que as outras pessoas, para você, ela... Eita, no YouTube eu vou ter que ver o que deu aqui. Então a gente vai seguindo aqui, depois eu pego essa gravação e coloco lá no YouTube, senão a gente vai perder um pouco. Depois eu vejo isso direitinho. Acontece, infelizmente acontece, né? Assim, quando a gente tenta testar algumas coisas ao mesmo tempo, pode acontecer alguns erros. Mas o importante é que tem um backup aqui. Então vamos lá. E aí, sabendo disso, é importante você verificar tudo isso e aprender com tudo que você faz de maneira intuitiva para você fazer de maneira assertiva, olhar para aquilo e falar, cara, eu vou replicar isso para ver se dá certo. Porque na hora que você replica, vê que dá certo, o que você pode fazer? Você pode criar um padrão, você cria um processo para você poder fazer com que outras pessoas também possam fazer aquilo. E na medida que outras pessoas da sua equipe conseguem fazer aquilo como você faz, você começa a criar um processo para que permita você alavancar a sua empresa mantendo o seu padrão, mantendo aquela sua qualidade. Ok? Então, dessa maneira, isso a gente vai falar mais para frente, eu vou entrar em mais detalhes disso, mas só foi um adentro nesse momento. Então, nesse primeiro momento, a gente precisa entender justamente isso. O que torna essas grandes marcas um sucesso é justamente a presença de um líder que conhece o que ele está falando, conhece o que ele está fazendo, entende aquilo e sabe que aquilo é importante, aquela causa é importante. E o melhor de tudo, por saber isso tudo, ele sabe como transmitir. Porque ele não vai chegar para você e vai falar, cara, olha, eu vendo essa caneta, que essa caneta é muito legal e tudo mais. Não. Ele não conversa com você nesse nível. Ele conversa com você em outro nível. Ele vai começar a entender a sua necessidade. Cara, qual tipo de caneta que você precisa? O que você tem em mente? O porquê que você faz isso? Ele sempre vai atrás de um motivo, do motivador de você ir atrás de uma caneta. Que às vezes o motivador que faz você ir atrás de uma caneta pode estar com uma interpretação errada, e às vezes você não precisa de uma caneta, você precisa de um marcador. E nessa conversa o cara consegue identificar isso e não entregar o que você quer, mas sim o que você merece. E essa é a diferença, né? Uma diferença também muito grande. Às vezes eu falo para a pessoa que quando você começa a trabalhar com marca, criando uma marca, você acaba sendo um mentor e um coach do seu cliente, porque na verdade você está ali mais para ouvir ele, entender a necessidade dele do que realmente vender. Só que quando você faz isso, você vende muito mais, porque você não vende uma vez, você cria uma venda recorrente, você cria uma pessoa que vai ter uma ligação contigo a ponto de chegar mais na frente, ok? E sabendo de tudo isso, é parar de como se diz,
parar um pouco de falar e começar a fazer. E aí, como que a gente começa a fazer quando a gente tem muitas ideias? Primeiramente, a gente tem que ter uma visão de futuro. A visão de futuro ela é essencial para qualquer pessoa, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, em tudo. Você precisa ter uma visão de futuro, saber para onde você quer ir, aonde você quer chegar e o que você pretende fazer da sua vida. Porque isso vai te dar um norte, vai fazer você não aceitar qualquer tipo de oportunidade, vai fazer você compreender que determinadas coisas acontecem na sua vida não por acaso, às vezes está acontecendo porque já está alinhado com o que você planejou e elas vão vindo acontecendo porque você está fazendo as coisas acontecerem para chegar lá. E aí, nesse ponto, você tendo uma visão de futuro, sabendo onde você quer chegar, você começa a trabalhar isso aqui, que é a questão do impacto das suas escolhas. Vamos supor, por exemplo, que você está diante de uma oportunidade de um emprego, de mudança profissional, e aí você vai ver, cara, eu vou para um lado ou para um outro. Mudança profissional, assim, né? Estou falando com empreendedores, falei errado aqui. Não é mudança profissional, mas a questão de você pegar e ter uma possibilidade de expansão, ou de adquirir um novo produto, ou ter um novo produto, ou entregar um novo serviço. Muitas vezes a gente está diante disso, a gente vê uma oportunidade no mercado e fala, cara, eu vou começar a agregar isso no meu serviço, vou começar a fazer isso, vou começar a fazer aquilo, ou mesmo iniciar um projeto. Poxa, eu vou iniciar um projeto, mas que impacto isso vai ter na minha vida? Porque, por exemplo, esse projeto que eu estou iniciando hoje, qual o impacto que esse projeto está tendo na minha vida? E aí vai ter um vídeo lá no YouTube, aqui não vai dar para fazer, aonde eu vou mostrar para vocês isso aqui, ó, fazendo para esse projeto, para vocês poderem entender como que é isso em loco, fazendo mesmo. Porque é fácil, às vezes, a gente falar, ó, você vai fazer isso, preencher aquilo, e não mostrar realmente as dificuldades, às vezes, de você preencher uma coisa dessa aqui. Que, para quem não tem o costume de fazer uma autoavaliação, no início, trava um pouco para preencher esses tipos de ferramentas. Então, por isso que eu vou fazer, e lá no YouTube vai ter o passo a passo, mostrando como que eu fiz, né? Essa daqui para esse projeto, e vocês entenderem como fazer também uma análise. Aqui eu vou falar, mas lá vai estar mais aprofundado. Ok? E é assim que eu terminar a edição, isso vai subir para lá. E aí eu aviso para o pessoal aqui no Instagram também. E aí, por exemplo, a gente tem uma oportunidade. E aí o que a gente faz? Nesse ponto aqui, a gente vem com uma ferramenta de perdas e ganhos. Perdas e ganhos, você vai olhar o que você ganha se você iniciar esse projeto e o que você perde por iniciar esse projeto. Porque tudo é uma escolha. Sempre tem uma escolha. Mesmo quando você se omite, você está fazendo uma escolha. A escolha de se omitir, de ficar passivo diante de uma situação. Então você faz uma escolha. Só que toda escolha tem uma consequência. E é a mesma coisa aqui. Por exemplo, para fazer esse projeto, uma escolha, né, vamos supor aqui, no lado pessoal, no lado profissional, são 3 áreas, né, de impacto que tem aqui. Lógico que isso interfere muito mais, você pode ir até um pouco mais além depois, mas a princípio que tem 3 áreas, que é a pessoal, interpessoal e de resultados. A pessoal, o que você vai ganhar com isso? Então, com um projeto como esse, o que você ganha com isso? Ou como uma oportunidade que aparece de você ter um novo serviço na sua empresa, o que você ganha com isso? Você tem que sempre saber o que está ganhando com isso. Porque no momento que você sabe o que você ganha com isso, você sabe o que você está também perdendo com isso. Porque, por exemplo, nesse momento eu poderia estar fazendo outras coisas, mas eu decidi iniciar esse projeto porque, para mim, ele é importante. E aí, quem for assistir lá vai entender todos esses motivadores, né? E este é um detalhe que é muito crucial, você conseguir entender essa virada de chave. Porque no mundo do empreendedorismo, sempre tem os trade-offs, sempre você tem uma escolha que você tem que fazer. Você vai ter que escolher uma coisa em detrimento de outra. Igual na vida pessoal, se você decidir casar, você tem que abdicar da vida de solteiro, né? Então, é uma escolha que você faz. E isso é uma vida pessoal, profissional. Eu quero ir para uma determinada profissão, mas eu gosto também de outra. Muitas vezes você precisa escolher. Em alguns casos, é possível ter as duas coisas? Sim. Eu não vou ser hipócrita de dizer que não há.
em alguns casos tem como você manter as duas coisas, só que aí você também foi uma escolha sua, só que para você manter as duas coisas, às vezes você vai ter que sacrificar outras também, e aí você tem que analisar, por isso que aqui tem a área pessoal, interpessoal e de resultados, porque às vezes quando você quer ter duas coisas, você abre mão de ganhar, né, ou de perder na área pessoal, mas você está perdendo lá na área interpessoal. Às vezes você deixou de ter mais tempo com a família, mais tempo com amigos, familiares e por aí vai. Então tem isso também. Então você tem que estar atento a isso. Não é somente a perda e o ganho aqui que você analisa, na sua vida pessoal, mas as perdas e ganhos também ela pode acontecer em outras áreas. Às vezes você não perde nada na sua vida pessoal, mas você perde em resultados, você perde na sua vida interpessoal, você perde às vezes tempo para fazer o seu hobby, tempo para sua espiritualidade, então você vai ter que olhar tudo isso, ok? E aí como que a gente inicia isso e por que a gente faz isso? Justamente para a gente poder entrar no que a gente chama de alta performance. Porque quando você começa a racionalizar algumas escolhas que você precisa fazer, você consegue ter um olhar mais crítico para as oportunidades e saber se aquilo realmente vai te levar para o que você deseja ou se aquilo vai te desviar do caminho. Ok? E isso começa a te dar uma percepção muito melhor de gestão, de liderança e faz você começar a ter escolhas rápidas, a escolher rápido. Porque às vezes quando você já fez a escolha mentalmente, só que você não fez essa escolha verbalmente, você sofre com isso. E quando você sofre com isso, o seu corpo padece, você perde tempo, você perde dinheiro, você perde um monte de coisa. Porque aí vai desencadear as outras áreas da sua vida, que às vezes naquele momento ali a sua vida pessoal, profissional não está tendo modificação, não está sendo afetada, mas está sendo afetada em outras áreas. Então, nesse momento, é muito importante você começar a visualizar isso, que isso pode acontecer. Só que, como se diz, aquelas questões são as escolhas que a gente faz para a gente se aproximar cada vez mais das nossas metas, dos nossos objetivos e do que a gente deseja. E aí, o que é interessante de uma ferramenta de perdas e ganhos, da gente fazer algo assim, é porque aqui a gente coloca qual a situação que a gente está analisando. Então você vai colocar aqui a data e colocar o que você está analisando, a situação, a oportunidade que você está querendo para a sua vida, e depois disso, o que você vai fazer? Você vai seguir a sua escolha. Falar, cara, cheguei aqui no final, poxa, eu vou ganhar muito mais do que perder. E as coisas que eu vou perder vai valer a pena, porque os ganhos vão me aproximar mais dos meus objetivos. Então, no final, você faz essa análise e fala, poxa, vale a pena. E aí, o que você pode fazer depois? Uma outra análise. Então, depois de um tempo, você faz uma outra análise para ver a compatibilidade das decisões e do que aconteceu, para saber se a sua percepção de análise está boa ou não. E isso vai te ajudar nas tomadas de decisão futura. Porque você vai saber, poxa, eu pensei que ia ser dessa maneira e acabou acontecendo de outra maneira. Por que isso aconteceu? E quando você faz essas duas análises, você consegue fazer uma comparação. E aí você começa a ter uma inteligência muito grande sobre quem? Sobre você. E você tendo uma inteligência grande sobre você consegue ter uma inteligência muito grande sobre a sua empresa. Porque a sua empresa é reflexo de quem você é. Lembre-se disso, a sua empresa ela é reflexo de quem você é. Hoje não tem mais aquilo que me falavam antigamente, né? Eu fazia curso no Sebrae, fazia cursos por aí de gestão, e sempre o pessoal falava, cara, você tem que desvincular empresa da pessoa física, você tem que ter redes sociais separadas, você tem que se isolar, tem que ter 2 números e tudo mais, e por muito tempo eu fiz isso, e por muito tempo eu sofria com isso, porque eu sentia que algo me incomodava. Então, quando você sente que algo está te incomodando, é porque em algum momento aquela decisão, ela foi influenciada por uma outra pessoa, ou você não tomou a decisão correta. Ou você está fazendo algo, ela pode ser uma decisão correta, só que a maneira como você está fazendo, ela é incompatível com quem você é. Ou está
infringindo os seus valores, seus princípios, a maneira como você acredita, tudo isso, né, que envolve a sua essência, né? Então, são vários fatores que ao longo do tempo, né, dessa jornada que a gente está ensinando hoje, eu vou abordar cada ponto desse, que você vai começar a compreender como isso vai impactar as suas decisões, quem você é e como você pode usar isso para aumentar a sua performance, aumentar a sua, pode dizer, seu desempenho como empreendedor e como pessoa também, que você precisa ter um equilíbrio. E quando você atinge esse equilíbrio, você chega a entrar no que a gente chama de alta performance. Você consegue fazer muito mais coisa em menos tempo e com muito mais eficiência, eficácia, tendo mais resultados, impactando mais pessoas, e aí vai depender muito do que você faz, do que você tem para entregar para as pessoas, ok? Mas é justamente isso. O que eu vou fazer? Daqui a pouco eu já vou deixar disponível isso aqui. Eu acho que eu vou deixar o link na bio para fazer o download dela. E assim que eu liberar também esse vídeo lá no YouTube, com todos, né? Onde eu fiz isso aqui tudo, eu também vou deixar o link na bio e aviso para vocês, para que vocês possam ver em loco como preencher isso. Ok? Que não é difícil, é bem intuitivo. Vamos aqui rapidamente passar isso aqui, ó. Na parte pessoal, primeiramente, o objetivo, a meta, a situação que você deseja. Então, você vai ter que escrever aqui o que você está querendo analisar. Você tem que ter um foco, você tem que ter uma intenção. Então, você vai escolher o que você precisa analisar. Então, isso aqui te dá um norte, te dá uma direção. E isso aqui, tudo, é um brainstorm mesmo. Você vai ter que jogar as coisas no papel e escrever. As áreas de impacto, pessoal, interpessoal e resultados. A pessoal, o que você ganha com isso? Você vai escrever na sua área pessoal, para você mesmo, o que você ganha com essa decisão, nessa situação, com essa oportunidade, tudo. E o que você perde com isso? Para você, o que você vai perder? Você vai ter que colocar isso e deixar isso bem claro, ok? Na área interpessoal são referentes às pessoas que estão à sua volta, que estão no seu convívio social. Então, quem são as pessoas que irão ganhar com isso? Então, às vezes, por exemplo, essas lives, esse projeto, tudo mais, quem vai ganhar com isso? Quem que ganha? Então, você especifica tudo. E quem que perde com isso? Aí você especifica também. Por exemplo, quem que ganha com isso? Muitas pessoas acham que esses tipos de projetos, quem ganha muitos é a audiência. Sim, a audiência ela ganha muito com isso. Mas por incrível que pareça, quem ganha também muito é a pessoa que está à frente dos projetos, as pessoas que estão em volta do projeto. Por quê? Para você fazer um tipo de projeto que você vai ter que se comprometer diariamente em fazer lives, produzir material e tudo isso, força você indiretamente a estar mais preparado, a montar uma aula, a jogar por papel todas as suas ideias, tudo aquilo que você acredita, para que você possa entregar algo de valor para as pessoas. Então, aqui você vai pontuar quem que ganha com isso? Você, a audiência, né, o pessoal da sua equipe, por aí vai. Então, o ganho aqui, ele é subjetivo, porque ele pode ser um ganho intelectual, ele pode ser um ganho financeiro, ele pode ser um ganho de audiência, ele pode ser um ganho de relacionamento, de engajamento, pode ser o que representar um ganho para você. Qual que é a intenção que você está vendo aqui que representa para você como ganho. E o que essas pessoas irão perder com isso. E aí tem um outro lado. O que essas pessoas irão perder com isso? Né? Quem são as pessoas que irão perder, melhor dizendo? Né? Quem são as pessoas que irão perder? Nesse momento, quem é que pode perder com isso aqui? Por exemplo, atualmente aqui, quem está perdendo com isso aqui, principalmente são as pessoas aqui do meu prédio, que eu sou síndico, então eu tenho que abrir mão de, às vezes, estar ali resolvendo coisas, não dando atenção para eles, para poder me dedicar a isso aqui. E isso é uma escolha que eu fiz. Então, esse é um tipo de coisa que você tem que ponderar para você saber o que vale mais a pena. Se é você abrir mão de uma coisa ou de outra. Né? O que você ganha, o que você perde. E nos resultados,
Que resultados efetivos você irá ganhar com isso? E aí isso aqui começa a fazer você colocar sua cachola para funcionar no sentido de, cara, se eu estou fazendo uma coisa, se eu estou me dedicando a uma coisa, qual o resultado que eu quero ter? Se você escreve aqui um resultado que você quer ter, isso te ajuda a você criar métricas. A gente vai falar sobre isso. Porque quando você cria métricas, você sabe se você está indo para o caminho certo. Porque se você não tem métricas, qualquer caminho vale. Qualquer caminho funciona. Você não vai saber se você está certo ou se você está errado. Apenas você vai estar fazendo. Ok? E que resultados efetivos você irá perder com isso? E aí você vai colocar também o que você está perdendo de resultados com isso. E às vezes, o que eu digo muito para algumas pessoas sobre construção de marca, criar autoridade, você criar relacionamento, é uma coisa que não é do dia para a noite. Pode ser do dia para a noite, você pode conseguir algumas coisas muito rápido? Pode. Tem meios para isso? Tem. E pior que tem. Basta você pesquisar na internet, você vai ver aí maneiras fáceis de você ganhar seguidores, aumentar engajamento, fazer vendas rápidas e tudo mais, você consegue, é possível. Só que a que custo? E aí você tem que saber isso também para você, porque para algumas pessoas esse tipo de estratégia funciona, porque o perfil dela é adequado para essa estratégia. Para outras, você precisa de um outro tipo de estratégia. E a gente entra no tema de uma próxima aula que vai ter essa semana. Que tipo de estratégia que é para mim? Então, nessa aula eu vou falar sobre isso. Né? Então, às vezes a gente fica perguntando, cara, qual a melhor estratégia para o meu negócio? Qual a melhor estratégia para mim como pessoa? A gente vai falar sobre isso, porque a gente às vezes fica buscando a melhor estratégia, às vezes a gente já está diante dela, a gente já está fazendo ela e a gente não se atenta a isso. Ok? Então, pessoal, esta é a ferramenta de perdas e ganhos que a gente vai utilizar nesse primeiro momento. Vai ter um vídeo disponível no YouTube para que vocês possam depois visualizar e ver um preenchimento dela, porque vai te ajudar muito, porque isso aqui você fez uma vez, você vai ver que você vai começar a ter o costume de fazer sempre. E vai chegar um momento em que você não vai mais precisar ter o papel, você começa a conseguir fazer mentalmente, porque você entende o processo. E aí você senta um momento, às vezes num momento de meditação, um momento que você tira para fazer o seu ócio criativo, você senta ali e você consegue fazer essa análise. Você fala, cara, eu estou diante de uma situação assim, assim, assim. O que eu ganho com isso? O que eu perco com isso? Tá. Quem são as pessoas que vão perder? Quem são as pessoas que vão ganhar? E você consegue fazer isso de uma maneira rápida. E você fazendo isso de uma maneira rápida, mentalmente, você consegue tomar decisões rapidamente. Porque às vezes as oportunidades que estão à sua frente, elas passam numa velocidade muito grande. E você ter capacidade de responder a isso, te dá um ganho muito grande de aproveitar as oportunidades, né? Então, falando em termos de negócio, cara, isso vai te dar uma percepção violenta. Então, fique atento a isso, ok? Comece a trabalhar essa capacidade de você tomar decisões de maneira rápida. Infelizmente, isso para algumas pessoas é mais difícil, devido ao perfil comportamental dela. Então, assim, às vezes, se você sentir que isso é uma coisa que te trava, cara, tente fazer uma análise do seu perfil comportamental para você poder compreender qual é o seu perfil, que assim você vai compreender como você pode hackear o seu comportamento para você poder fazer isso. Porque algumas pessoas, elas têm uma dificuldade de dizer não, elas têm sim uma dificuldade pode-se dizer, de falar para as pessoas algumas coisas. E você compreendendo isso, você entendendo isso, você vai saber, poxa, se eu tenho essa dificuldade de dizer não, ou tenho uma dificuldade de iniciar um projeto, ou de fazer isso, ou eu tenho uma dificuldade de não deixar as coisas perfeitas, como que eu posso fazer para eu reverter isso? Porque isso é como se diz, isso é uma habilidade muito boa, contudo, em excesso, ela pode te prejudicar, ou ela, usada em determinada situação que não necessite daquilo, ela também pode te prejudicar. E aí você compreendendo isso pode te ajudar muito. Vou anotar aqui, que eu vou falar uma aula sobre
o perfil comportamental, porque isso é muito bom para líderes, gestores de empresa e tudo mais. Você compreender. Quanto mais você compreende quem você é, melhor para você tomar decisões, melhor para você se comunicar com as pessoas, melhor vai ser para você estar à frente de uma equipe, liderar, tudo mais, porque você sabe como que você age, como você gosta como você gosta que as pessoas falem contigo e por aí vai, ok? Gente, essa foi a nossa live de hoje. Eu vou ver o que deu de errado lá no YouTube. Então, provavelmente, eu vou pegar essa live, vou colocar lá no YouTube, se tiver dado erro. Eu deixei transmitindo aqui agora, eu vou finalizar, vou ver como que ficou lá. Ok? Mas espero que tenha tudo certo. Aqui tá falando que deu, tem algumas pessoas que curtiram, contudo, os comentários não apareceu aqui no YouTube. Então, pode ter dado pau aqui. Ok? Mais tarde, eu já vou deixar no link da bio essa ferramenta, já vou deixar o tema também da próxima live para amanhã. E não se esqueça, nosso encontro é todos os dias, às 9h11. E futuramente eu irei falar por que 9h11. Ok? Os curiosos, joguem na internet e procurem aí. O que significa 9h11. Até mais. Tchau, tchau.